Olá, pessoal. Aqui é o Hélio Rosa, do projeto Transferência, Mercado da Cultura. Eu sou jornalista, como muitos de vocês já nos conhecem. Hoje nós estamos com duas visitas ilustres. São tops. Dizem que são os tops das galáxias, né? Só uma galáxia que aguenta eles, não. Nós temos aqui o Paulo Gabriel, né? Que está aqui conosco hoje, da Conecta Brasil. E Conecta temos Nacional. o Conecta Nacional, da Conecta Nacional. A gente Tem sempre uma troca, Conecta né? Brasil É, que isso tá com é problema. verdade, é nacional. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. E temos também Tito Santana, o ícone do terceiro setor no nosso país. Aí é Brasil também, né? Nacional, Brasil. É igual o meu também, é nacional, Conselho de Desenvolvimento Nacional. Gente, é uma honra muito grande, né? Já estamos trabalhando há muitos anos juntos aí. Parcerias que dão certas, né? Porque parceria é isso aí, é humildade, companheirismo, né? Às vezes tem que doar determinados momentos, né, de horas de trabalho, né, de ações, atividades, e é assim que dá certo a nossa parceria. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quem é o Paulo, quem é o Tito, né, quais atividades no mercado, o que vocês fazem no mercado de trabalho que vai trazer para nós aí no projeto Transferência através das palestras de vocês, e também é um momento de chamada, né? Vamos chamar o pessoal de vocês nas redes sociais para participarem, né, que as inscrições vão até o dia 15 de janeiro. E ali a gente vai selecionar 50 pessoas. Por que selecionar? Porque é um projeto de qualidade no aspecto de mentoria. A gente não tem como acompanhar mais de 50 pessoas dentro de um projeto como este. Então, por isso que a gente vai selecionar 50 pessoas para participarem destas 10 palestras, né? Que aí a gente dividiu as tarefas, são 4 pilares, né? Que é a economia criativa, a economia colaborativa, a circular e a verde. E as palestras abertas, né? Então, as das palestras abertas são temas relacionados a esses 4 pilares. E no final nós vamos fechar, né, com chave de ouro, né, com Tito Santana, um empreendedor público, né, o consultor da Projetos aí, que tem mais de 200 milhões de recursos aí administrados, não, em consultoria, né? Geridos, né, através da consultoria da Projetos. E também, né, já está participando, montando o segundo circuito, que daqui a pouco ele vai falar para nós também, né? Porque nós vamos ter um momento do merchan. A gente sempre abre o espaço para os palestrantes falarem um pouquinho, né, do seu trabalho, daquilo que você vive, né, para aproveitar o espaço. Porque nossa equipe está lá do outro lado, né, gravando tudo, também separando os recortes e fazendo o impulsionamento, né? Então é sempre bom a gente ter pessoas como vocês, porque dá qualidade aqui no nosso podcast. Então, mais uma vez, bem-vindos ao Transferência, que é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Governança Sustentável, que é o IBGS, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, o apoio da Projetos Consultoria, né, do Instituto Transfer e também do Conselho de Desenvolvimento Nacional. Além de toda uma rede de apoiadores, né, a Conecta Nacional também, que tem nos ajudado bastante, orientado quanto à questão de prestação de contas. Isso sempre é importante, né? Não só na captação de recursos, como execução, prestação de contas, é sempre bom termos pessoas de qualidade, assim como vocês são de qualidade e têm nos ajudado bastante nas nossas prestações de contas. Paulo, fala um pouquinho para a gente, quem é o Paulo pessoal e profissionalmente? O Paulo é um cara que sempre sonhou, né? Desde muito novo, desde a adolescência ali, desde que eu me lembre, sonhou com empreendedorismo. Minha primeira jornada ali no empreendedorismo, né, que vem muito a essa questão do mercado da cultura, dessa economia colaborativa, foi quando eu era adolescente. Eu tive um devaneio que não sei quem é, não sou muito velho, né? Eu tenho hoje 28 anos, nasci em 96, mas nasci no século passado. Então é velho nada. Mas assim, da geração do Alfa não é mais não. Ali quando eu era criança ainda tinham aquelas linhas telefônicas, né? E aquelas linhas utilizavam aqueles fiozinho telefônico, que era bem fininho e tal. O pessoal novo aí não vai conhecer não, mas na minha época ainda tinha isso aí, apesar de não ser muito velho. Isso. E eu vi aquele fiozinho assim, eu gostava de fazer boneco. Então eu pegava aquele fiozinho telefônico, fazia uns bonequinhos, e veio um estalo que eu levei para a escola
e o pessoal queria muito esses bonequinhos. Eu falei, cara, um negocinho tão simples, fazia com armadura e uns negocinhos assim, bem simples, sabe? Eu comecei a vender na escola, esses bonequinhos. Então ali foi a minha primeira, vamos dizer assim, meu primeiro devaneio de empreender, meu primeiro empreendimento, sem saber o que era, só uma criança fazendo para comprar coca. Então eu vendia por R$2 o bonequinho, né? Ia na banquinha, como vocês podem perceber, eu sou um pouquinho recheado desde que eu era criança. Aí eu vendia, ia com os colegas na banquinha pra gente comprar pastel e Coca-Cola. Rapaz, mas me acabava nessa época aí. E ali foi o primeiro contato, de fato, que eu me lembro na minha vida, que eu tive com o empreendedorismo, né? Depois daquilo ali, eu era criança e tal, não levei muito assim. Fui crescendo, e à medida que eu fui crescendo na adolescência, eu fui tendo um incômodo, sabe? Com a maneira que as coisas eram feitas. Você tem que sair, estudar ali na sua faculdade, fazer a faculdade, depois você tem que passar no concurso público, que aqui em Brasília, Brasília é a forte, nossa base é concurso público, né? Você fala, principalmente em família de qualquer um, avó, o vô, o tio, a tia, o pai, a mãe. Que é estabilidade, passa no concurso, quanto antes. Então eu sempre me incomodei com isso. E eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa diferente. Foi quando eu comecei ali no final da minha adolescência, ali mais para os meus 18 anos, a ter um contato maior, entender o que é essa parte do empreendedorismo, o que é esse mundo que muitas vezes a gente acha que, é maravilhoso, mas é muito difícil também, né? Então, eu acho que o primeiro empreendimento, de fato, assim, de CNPJ que eu tive foi junto com o Tito. Foi um amigo em comum nosso, né, na época, que a gente teve a oportunidade de abrir uma casa de pôquer. Isso mesmo, uma casa de pôquer aqui em Brasília. Primeira casa de pôquer do Guará. 3 meninos, né, 3 jovens. Eu tinha 20 anos na época. Tito tinha 21, o nosso amigo também tinha lá seus 20, 21 anos, todo mundo muito novo, né? Vamos juntar um dinheirinho, um vendeu o carro, o outro juntou um dinheiro que tinha, eu fui pagando ali com trabalho, trabalhava, CLT na época, trabalhava na companhia de transporte aqui do Distrito Federal, que é o antigo DFTrans. Trabalhava lá como encarregado, saía de lá, ia fazer compra no mercado, saía de lá 18 horas, CLT normal, 8 horas por dia, saía de lá, ia fazer compra no mercado, saía do mercado, ia pra casa de pôquer levar a compra, ficava até meia-noite. Todo dia. Moleque, né? Moleque tem energia pra vender. Então, naquela época, dormir não era uma opção. E a gente foi fazendo, foi o primeiro contato, deu certo ali seus 6 meses, né? Depois disso, a gente acabou desfazendo a sociedade por problemas, mas enfim... É muito pela também falta de maturidade, né? Hoje a gente vê também muita gente na internet. A internet trouxe isso, né? Uma velocidade muito grande de obter informações e também de gerar renda. E naquela época ainda não era tão assim para frente essa questão de gerar renda com a internet. Então a gente buscava ainda formas de empreender fora da internet. Foi uma das formas que a gente achou. Depois disso foi quando a gente eu criei uma coragem maior para, de fato, entrar nesse meio, sabe, do empreendedorismo. Porque é aquilo, você gasta muito dinheiro, você às vezes não tem um retorno, você tem insegurança, você não sabe o dia de amanhã, porque você faz o seu próprio salário. Então, assim, no mesmo ponto que você tem uma liberdade, vamos dizer assim, né, entre aspas, você também tem um receio e um medo muito grande. E foi a partir dali que eu comecei a despertar, mas sempre também estando no CLT. Depois de sair de lá, de fazer essa questão da casa de pôquer. Montei um empreendimento de estética automotiva. Não deu certo também. Não, a gente chegou a tentar vender coisas de... Vender coisas de celular, capinha de celular. O sucesso Cara, se eu for contar, se eu for contar na ponta dos dedos o tanto de coisas que eu já fiz e não deram certo, eu consigo colocar nas 2 mãos e ainda falta, porque é assim... Na verdade, estava dando certo, é um processo de construção. Exatamente, o que a gente tem que entender é que nem sempre vai ser uma linha tênue, né? A gente não vai seguir por uma linha reta. Então, às vezes, a gente vai cair e o fracasso é o que vai fazer com que a gente aprenda. E foi isso, uma somatória de fracassos durante a minha vida toda, uma somatória de palavras, você não dá certo, porque você não faz isso e tal. Foi uma somatória de situações que me levaram a chegar num ponto, né?
até eu conhecer, até a gente, já conhecia o Tito, mas até a gente engrenar numa segunda etapa. Que aí ele começou, ele já tinha, desde 2015, ele tinha um contato, né, através da mãe dele com o Instituto. Com o terceiro setor. Com o terceiro setor. Eu não sabia o que era no início do terceiro setor, quando eu tive o primeiro contato que ele falou. Eu não sabia nem o que era, não sabia se era de comer, passar no cabelo, então eu era bem perdido. Moleque, né? Foi ali o primeiro contato, foi quando a gente começou a desenvolver alguma coisa. Aí a gente começou, vamos fazer reunião, vamos... Eu ia pra casa dele, ele ia lá pra casa, a gente sentava, vamos escrever o primeiro projeto. Puta, aquele negócio cheio de letra na minha frente, eu falei, não, Tito, não consigo. Cara, no meio do caminho eu abortei, eu falei, não, deixa eu seguir minha vida aqui de CLT, que eu tô, sabe, em paz e tal. Era nessa época operador de sistema, de hardware, então eu fazia manutenção em computador, lotérica e tudo mais. Aí eu falei, Tito, não vou conseguir não, velho. Tô cansado, trabalhava de manhã, ajudava o Tito de noite. Foi no início da Projetos, né? Lá em 2018. Essa questão de elaborar projeto também cansa muito, né? Cansa, cara. Porque somente em 2018, o que acontece? 2018, a gente teve uma era em 2018 que é antes da inteligência artificial. Que a inteligência artificial para a produção de projeto hoje é magnífica, né? Mas em 2018 são dois jovens com 24 anos. Entrando num mercado que a gente nunca tinha contato. Quando a gente começou, né? Nós começamos em 2018. Foi 19. Parceria nossa. Esse projeto, assim, eu já tinha feito algum... 2019. Né? Eu tinha feito esse projeto com a minha mãe, só que esse específico que ele tá falando foi pro edital do CCP, que onde a gente se conheceu. Em 2019. Foi o primeiro, basicamente foi o primeiro edital que a gente atuou, né? Eu iniciei ele com o Tito, depois o Tito foi sozinho, porque eu falei, não aguento não, cara, isso aqui pra mim tá virando uma sopa de letrinha, minha cabeça tá bufando e eu tô trabalhando aqui, eu não tô tendo nem tempo de trabalhar. Fui pro meu CLT, o Tito continuou lá, aprovou, né? O primeiro projeto dele no CDCA. E assim, o moleque aprovou 1 milhão, pô. Então, assim, é um negócio sem chat GPT, foi na mão. Pesquisando. Eu lembro da gente sair daqui do Guará, cara. A gente ia lá pra Asa Norte, pra casa dele, sentava e falava, cara, minha mãe conhece umas pessoas que escrevem projeto, vamos atrás dessas pessoas. A gente ia fazer reunião no shoppings, ia fazer reunião em vários lugares, sem nada, sem um puto no bolso, a gente não tinha dinheiro pra nada. E a gente fazia reunião com o pessoal no shopping, a gente precisa de ajuda pra fazer isso aqui, Como é que pessoal escreve, que já escrevia projeto, aí o pessoal se prontificava, né? Mas, pô, 2 moleques, isso aí não vai dar certo, não estão me pagando, não vou ajudar. Aí, ó. Não tá me ajudando, não tô pagando nada, então pra quê? Mas a gente, é assim mesmo, se eu fosse, por exemplo, se eu visse 2 moleques hoje, querendo fazer alguma coisa, eu, pô, não tenho nem tempo pra ensinar a quem tá do meu lado, imagina pros moleques, é normal isso aí, né? A gente entende. Mas foi isso, aos trancos e barrancos. Depois disso foi quando eu tive o primeiro contato com o terceiro setor. Me distanciei por um tempo e retornei há 2 anos atrás, né? De fato, com o Tito dentro da Projetos, assumindo um posto dentro da Projetos para a gente tentar cada vez ampliar. Meu objetivo em entrar foi ampliar Projetos e a gente tornar um modelo de negócio aí bem legal. Desde então, tive o contato com o terceiro setor, entendi o que é o terceiro setor hoje, né? Que a gente fica com essa... A gente entende, entre aspas, entre fundações, federações, associações, instituições, é uma gama tão grande, tal, né? É um negócio tão grande assim que para você de fato, para você de fato entender tudo, é muito tempo, leva muito tempo, mas a gente está no caminho e o objetivo hoje é colaborar cada vez mais com o terceiro setor, fazer com que o terceiro setor se desenvolva de fato, descriminalizar o que a gente vê aí hoje, que é muito criminalizado, então é muito difícil, né? A atuação dentro do terceiro setor hoje em dia, até mesmo porque a gente depende sempre de estar fazendo algum projeto, de estar captando algum recurso, isso é muito difícil, gente, é um mercado difícil. A história do terceiro setor ela é semelhante às primeiras contratações com licitação. Então, as pessoas tinham muita dificuldade, né? Tinham os editais e tal, tinham muita dificuldade. Também sofriam essas questões de corrupção e tal. Como no terceiro setor também tem. E o terceiro setor está começando. Ele deixou de engatinhar. Eu vejo assim, ele está ainda meio segurando com as pernas. Se a gente colocar... Não é um embrião. Se a gente colocar na ponta do lápis, o terceiro setor vai fazer 11 anos agora que tem um desenvolvimento significativo. Saiu o marco regulatório. Que foi depois do marco regulatório. Antes do marco era tudo muito... qualquer modo.
Era o CIP, né? Todo mundo batalhava pelo CIP, né? E pra gente, antes de passar pro Tito, saber um pouquinho da história dele, e como é que sua vida pessoal? Casado, tem filhos? Pessoal, tem neto? Paulo, ele se juntou com 21 anos, né? União estável. União estável. Agora União estável. Diz que ninguém pode nem namorar mais se botar o carro na garagem. Eu não sei se você sabe, a gente nunca falou sobre isso. Mas eu sou cupido dele, sabia? Ele tá aí até hoje. Quem é cupido? Parece que tem um cupido do outro lá. Você é cupido. Ah, não, você namorava com a prima da minha esposa. Com a prima da esposa. Mas você já namora desde muito tempo. Não, eu casei com ela. Não, sim, você é casado hoje, ele mas também namora, né? Eu tenho 12 anos, fiz 12 anos agora. Mas eu digo assim, vocês namoravam antes? Sim. Desde menino, mais novo. E aí a prima da Heloísa, aí tava numa festa junina, tava na festa junina, eu falei, eita, aquilo ali pode ser. A gente se conhecia, a gente tava no início ali da amizade, tinha menos de um ano que eu conheci o Tito, aí ele falou, eu tava solteiro nessa época, né, menino, 21 anos ainda, a prima da esposa dele tinha 18 anos na época, tinha acabado de fazer 18 anos, que é a Fernanda, minha esposa, que é noiva, né? Tá noiva, tô enrolando um pouquinho, mas vai ser. Junto, tá casado. Tá casado. Aí foi quando eu conheci a minha esposa nessa festa junina que a gente foi juntos, né? Conheci a minha esposa num dia, um mês depois exatamente a gente estava namorando, pedi ela em namoro, e depois que eu pedi em namoro, levou mais 2 meses, então ao total 3 meses, desde a época que eu conheci ela até ela morar junto comigo. Então a gente, foi assim, ela com 18 anos, eu com 21, a gente juntou as nossas coisas, eu tinha uma casa, ela foi morar comigo, e desde então a gente tá 7 anos. Inclusive, se vocês quiserem, fazer 8 anos. O vídeo do Paulo dando buquê pra ela na rodoviária de Planaltina, eu tenho esse vídeo, 2019, pede aqui nos comentários que a gente disponibiliza. Brincadeira. Quando eu pedi, mas é bom, pô. Quando eu pedi namoro, isso, perto de eu pedir namoro, ali ainda não tava namorando não, mas... Tinha uma semana. Uma semana? Tipo assim, era muito recente, ele veio com um buquezão e tal, e conquistou ela, ela ficou doida. É complicado. E agora, 7 anos juntos, muitas experiências passadas, muitas dificuldades, porque 2 meninos se juntaram. Imagina, a gente juntos, na época eu trabalhava sozinho, ela ia iniciar no mercado de trabalho. Foi muito difícil, mas a gente tá aí. Todas as dificuldades serviram para edificar, para fortalecer. Maravilha. E uma coisa muito importante hoje é que a gente leva sempre a certeza de que na nossa casa a gente pode superar qualquer barreira, qualquer obstáculo, desde que a gente tenha conversa. Então, uma união diálogo. É isso, né? Você conversar, o diálogo. O diálogo é importante. Legal. É muito importante. A gente sempre fala que em casamento, se não tiver diálogo, não sustenta. Exatamente. Né? Não sustenta mesmo. E você, Tito, fala um pouquinho pra gente. É claro que o Paulo adiantou um bocado de história. Eu acho que não precisa nem falar. Eu leio um monte de coisa aí. Porque teve muita coisa junto, cara. É foda. Nessa época. A gente é irmão, tomou um pedaço, o Tito agora completa. Eu sou bem simples. Minha mãe, ela tem essa energia social, né? Muito forte. Inclusive, eu tô terminando de escrever o livro, né, do Empreendedor Público, e eu tenho um capítulo inteiro só sobre minha mãe, porque a trajetória dela foi bem forte. Pra quem não sabe, o Empreendedor Público é ele, tá? Ele tá escrevendo um livro sobre... Exato. A gente começou, inclusive a gente tá falando aqui do Thiago, enzime profissional, né? E eu lembro até hoje, a gente na estúdio online, aí ele pegou, mas como é que... Porque foram vocês que deram aquela motivada. Eu já tinha feito uns vídeos, né? Mas vocês deram aquela motivada pra fazer, e o Thiago, você tem que fazer um infoproduto, você tem que fazer um infoproduto, você não sei o quê. Aí eu fui um dia encontrar com ele, que ele me chamou, ele falou, qual vai ser o nome? E eu sentado, eu falei, cara, eu acho que Empreendedor Público é legal. Aí ele... É estranho, será que o povo não vai achar estranho não? Empreendedor público. Aí eu falei, não, vai nada, deixa falar. E aí ficou, né? Então agora eu tô escrevendo um livro, aí tem um capítulo só sobre minha mãe. Minha mãe, ela vem das Brenhas de Pernambuco, passou fome. Aí, enfim, uma história bem, bem trágica que se resultou em uma história muito boa, muito positiva, de muita bênção. E no final das contas, a gente tem 3 estágios na vida, né? Denzel Washington fala muito isso nas falas dele, nas palestras dele. Denzel Washington, quem não sabe, é o ator. E ele fala que a vida é dividida em 3 momentos, né? O momento onde você aprende, onde você constrói e onde você retribui, né? E aí minha mãe, minha mãe furou esses estágios retribuindo desde muito cedo.
Então eu vi ela fazendo isso, aí cresci ela fazendo filme, ela envolvida com audiovisual, com moda, enfim, atriz. E aí eu vi ela fazendo filme, fazendo as coisas. E eu criança, ela ia fazer filme de crack, uns documentários pesados de violência. Vixe, Maria, que é isso? E aí filmes assim que, porreta, foi pro... Desculpa. Filmes bons, foi pra Europa, não sei o quê. Então, filmes interessantes. E aí eu vendo isso acontecer e eu falando que diabo tá acontecendo. E fui me afastando da área, criei uma repulsa pela área. Então tem gente que eu acho que não sabe disso, mas você citou no início, eu falo, que merda é essa? Eu não quero, porque a pessoa ela fica mais fora de casa ajudando os outros do que em casa. Não faz sentido. E é assim mesmo, e eu não engolia isso. E aí, quando eu fui afastando minha mãe, me juntei muito cedo também, igual o Paulo, e decidi empreender, larguei a faculdade, aí fui abrir a casa de poker. Eu já tinha outras coisas, né? Eu tinha minha mãe, quando eu fiz 18 anos, ela já tinha juntado um dinheiro uma vida inteira, como eu não conhecia meu pai. Ela me deu de presente, ela falou, olha, de presente, um dinheiro pra você começar a sua vida. E eu queimei o dinheiro, entrei em negócios ruins, marketing multinível, então tive uma pancada de histórias de altos e baixos nesse meio termo, mas... Marketing multinível ele não é um negócio ruim, né? Não, o Brasil é ruim. Disciplina, né? Na verdade, o Brasil é engambela. O Brasil é engambela. No Brasil, a gente acha que é um negócio de pessoas. A gente tem muita pirâmide transvestida de marketing multinível. É. E se a gente contar a quantidade de frustrações que a gente teve durante essa vida de empreendedorismo, é a mesma quantidade de golpes que a gente já levou durante essa vida também, porque já foram golpes. Muitos golpes. Imaginei, tipo. E aí o dinheiro acabou, aí eu falei, bem, vou pegar um empréstimo. Tinha uma financeira chamada Just, aí me mandou uma notificação, você tem um empréstimo liberado. Eu falei, que legal. Eu tô precisando. Aí eu larguei a faculdade, virei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso de um trabalho pra, enfim, plano A e plano B, né? E ela falou, olha, eu tenho um projeto que tá acontecendo aqui, que você pode ser um instrutor de empreendedorismo. Você já quebrou tanto, você já perdeu tanto, que você perdeu o dinheiro todo que eu lhe dei, você pode fazer esse projeto ser instrutor de empreendedorismo, na unidade de internação, né? Para os menores infratores, né? Enfim, jovens em medida socioeducativa. E aí eu integrei esse projeto e ao mesmo tempo que eu peguei um empréstimo, larguei a faculdade, peguei um empréstimo e abri a casa de poker. 2018, 2019, isso. Entramos na sociedade e abrimos a casa de poker. E eu comecei também a dar as oficinas, porque eu pensei o seguinte, a casa de poker, qual que é a receita básica de qualquer negócio? Você não pode entrar querendo só ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. Você tem que, né, você tem que estruturar a casa, e aí eu pensei, bem, para eu não passar necessidade, tava já com a Heloísa, já estava num relacionamento. Inclusive tem uma história interessante. Eu era tão indisciplinado com minhas receitas, que eu achava, quando eu comecei a usar cartão de crédito, o Santander, o Bradesco ou o Santander era vinculado ao IES que eu fazia faculdade, e aí eu fiz um cartãozinho de estágio, cartão de crédito de estágio, R$800 de limite. Aí eu achava que se eu pagasse os R$50 de valor mínimo da fatura, ia liberar de novo 800. Aí eu virei pra Heloísa e falei, tamo rico, vamos no cinema, vamos comer McDonald's, e quando vier a fatura eu pago R$50 e libero os 800 de novo. Quando viu, né, era um limite dinâmico, eu tava devendo 3 mil, aí eu liguei pra minha avó em Pernambuco, falei, vó, eu sei que você me deu uma vaca quando eu era criança, vamos vender essa vaca. Aí ela vendeu essa vaca, eu paguei o primeiro cartão de crédito. E aí eu percebi que eu não tinha dinheiro. Aí foi quando eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso de algum trabalho. Ela coincidentemente estava fazendo esse projeto nas unidades, fomento, era um recurso. E eu virei pra ela, no curso do processo, eu falei, mas que diabo, como é que você tá acessando um recurso do governo pra você fazer um projeto onde ninguém quer entrar? Você chamar uma pessoa, você convidar, vamos ali. Se não for a família, não quer ir para a unidade de internação. Você tá fazendo um projeto desse que paga suas contas. Como é que funciona, mãe? Ela não sabia me explicar. Quando ela não sabia me explicar, eu falei, bem, deixa eu estudar sobre isso. Certo. Eu lembro com ela comemorando o título de OCIP, que tinha sido publicado no Diário Oficial da União. E tava saindo ainda, em 2000, isso... 2017. 2017. 2016 era 2016 quando eu comecei a fazer a instrução de empreendedorismo. 2017 que eu acho que a gente abriu a casa. Foi meio as coisas aconteceram ao mesmo tempo. E aí eu peguei e descobri que tinha sancionado o marco regulatório, né, a 13.019 de 2014, no decreto 8726, né, que a gente bem conhece. Demorou um bocado de ano pra gente notar que tinha
sancionado porque na verdade dependia da administração pública aceitar, né? Aceitar, Então você vê, até hoje o Ministério da Saúde não aceita. O Ministério da Saúde não faz nada sem o SEBAS Saúde. O que, na realidade, quando você vê, é um grande adendo que a gente tá fazendo. Quando você vê a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele é dispensável qualquer tipo de credenciamento de alto nível para você fazer um fomento. Então, assim, é muito difícil mesmo da administração entender isso. De toda forma, eu fui lá, estudei e expliquei para minha mãe conseguiu um outro recurso utilizando esse conhecimento, essa transferência de conhecimento. Ela foi lá e conseguiu mais recursos. E aí as pessoas perguntavam para ela, assim, vem cá, Nubia, como é que você tá conseguindo acessar esses dinheiros? Ela falou, não sei, o Tito, o Vitor. O Tito é que tá fazendo, né? O Vitor Vitor, todo mundo mas também não chama de Tito. Ela falou, o Tito que sabe. Aí vinham me perguntar, eu falava, bem, tem um mercado ali, ó. Vamos ensinar as pessoas a fazer isso. Nessa altura do campeonato, já tinha aprovado no CCP o edital, já tinha feito super empreendedores, estava continuando a ajuda dos jovens, né? Já tinha, enfim, já estava fazendo vários projetos para os jovens. Quando a gente fez o Super Empreendedores juntos, já era a segunda edição? Era a primeira. Era a segunda. Era a segunda. A primeira edição foi junto com o CCP. Sim. E aí, a primeira edição, quando saiu quem tinha sido eleito em 2018, a primeira coisa que eu fiz em 2017, né, nas eleições de 2018, a primeira coisa que eu fiz no final do ano, eu liguei pro meu professor, que foi eleito deputado estadual, falei, eu preciso tomar um café com você antes de tomar posse. Aí eu apresentei o projeto e falei, olha, eu queria fazer esse projeto, porque eu já tinha estudado. Aí ele falou, tá bom, eu vou destinar um recurso pra você. Aí no ano seguinte ele destinou e foi quando a gente fez o primeiro Super Empreendedores. Né? E aí quando isso tudo tava acontecendo, eu falei, bem, eu vou criar um projeto, que é o Projete-se, né? E criei e coloquei dentro do CCP, foi onde a gente se conheceu. E a gente se conheceu com um bate-papo. Não, foi com o Projete-se lá em Planaltina, se chamava Projete-se. Bate-papo. Não existia o bate-papo. Bate-papo ele surgiu em 2020. Não, depois da pandemia, né? Não, foi durante a primeira edição foi durante o Projete, que a gente fez juntos. Foi o Projete. Fizemos juntos na... A grande diferença é que o Projete-se, ele traz uma carga técnica maior, né? Como, por exemplo, transferência. Você fala com a pessoa especificamente sobre o caso dela e tal. Então, você tem... O Projete-se, ele é mais denso. O bate-papo é leve. O bate-papo é para construir a ideia de que é tudo isso que a gente tá falando aqui é extremamente difícil. É complicado, mas não é difícil. É possível, né? É vivência. Porque se cada um de nós fez, qualquer um pode fazer. Né? Desde que tenha dedicação, busca, né? E a história profissional, né? Aí teve um dia de madrugada que você me chamou para uma reunião, você e o Eugênio me chamaram para reunião. A gente tava com um projeto piloto do CDDF, com um acordo de 2 anos virar CDN. E aí hoje já é CDN, né? Tem um CDDF que tá com o Eugênio ainda. E aí eu peguei e eu fiquei ansioso para essa reunião, velho. Falei, caramba, é a grande chance que a gente tem de fazer uma venda de 5 projetos, 10 projetos. E aí eu acordei de madrugada. Keila que trabalhava no CCP, eu fui convidada, que apresentou vocês para nós. De toda forma, essa reunião me tracionou muito, por quê? Porque eu vi uma oportunidade no mercado. Não era só eu capacitar as pessoas, era eu oferecer isso para os projetos. E aí eu acordei de madrugada, sonhei, eu falei, projetos, eu falei, é o nosso projeto, Project Us e projetos. Aí eu fui 3 horas da manhã pro FreePix. Sonhou com o nome. Fui. Aí eu baixei uns vetores e comecei a mexer, porque eu trabalhava com design também, né? Eu já, enfim, várias coisas aconteceram antes. E aí eu criei essa marca da Projetos. Hoje registrada, hoje não sei o que e tal. Mas tudo pra fazer os slides da reunião que a gente fez, eu, você e o Eugênio, pra vender a ideia, e o Edmilson estava também, pra vender a ideia de que eu poderia ajudar vocês no projeto de vocês. E aí foi onde tudo começou. Porque a gente precisava de consultores. E o que é interessante que o Tito, eu passava um áudio para ele e em 5 minutos ele mandava o projeto. Eu falei, rapaz, esse camarada é bom mesmo. Eu não sei o que ele fazia, não era inteligência artificial, não, era dele mesmo. Não tinha, você tá doido. Era tudo muito rápido. Aí já vinha com capa, já vinha o termo de referência, tudo pronto assim, muito rápido. Aí o Eugênio até exagerava, ele conversava um pouco com o deputado, daqui a pouco pedia o projeto pro Tito. E eu falava, não, moço, você só tem que pedir quando você tiver o dinheiro, certeza. Não precisa ter certeza toda, né? Aí o Tito, não, mas é bom quando sair o Cisconep. Eu falei, mas quando sair o Cisconep, você precisa vender alguma coisa. Então, quando algo tivesse quase que certo, é que eu pedia. Agora o Eugênio exagerava um pouco, ele pedia logo, era 10, 20, e enchia de toda a área. De tudo quanto é área, ele pedia.
E ali assim a gente foi trabalhando. O primeiro que a gente trabalhou foi o 5 Passos para Desenvolvimento, né? Tivemos Primeira fase, 2 um fases, relacionamento segunda fase. no Super Ou melhor, Empreendedores, não, né? lá no Super Empreendedores, né? Você precisou de E... alguém lá Sim. e tal, e eu fui lá, eu e a Keila, né? Parece que depois eu fiquei, eu não lembro da história, eu sei que eu tava lá. Aí foi quando surgiu a pandemia, né? 2020. Foi. Aí todos os projetos que tinham, tivemos que Passaram a ser mudar. online, né? E ali para nós foi bom, né? Porque no sistema online, eu já vinha do home office desde 2011, eu tinha algumas dificuldades que nem todo mundo aceitava o home office, né? E ali a gente implantou o projeto de home office, para mim foi ótimo. Então, assim, com o Tito era muito bom porque ele entendia a linguagem, né? Então não tinha muita dificuldade. Depois era a execução do projeto. Eu me sentia muito acomodado, ou melhor, numa situação cômoda, né? Não é nem acomodado, numa situação cômoda. Porque a Projetos fazia praticamente tudo. E ali eu fazia a captação de recursos, a Projetos fazia a execução, né? A gente só aproveitava ali uma função ou outra trabalhando. Tanto é que foi bem no período que meu filho nasceu, né, o Ian, que eu passei 3 meses em casa, ou melhor, quando meu filho nasceu, quando veio a pandemia, eu acho que ele já tinha mais ou menos alguns meses. E eu fiquei 3 meses em casa antes dele nascer, e eu me lembro que todos os projetos andaram, porque a Projetos trabalhava para isso. E eu fiquei naquela situação tão cômoda, que, né? E ali tudo quanto é projeto, buscava recursos e a Projetos desenvolvia junto com a instituição Lumiarte, né? Que é a instituição da mãe dele. E a gente sempre fazendo. E ali depois, esse ano, né? No início do ano passado, que a gente começou a criar uma certa independência. Porque eu fiz algumas parcerias, aí não dava mais para ficar assim, né? Porque também as outras parcerias precisam participar, né, das atividades, da execução, precisam receber. Aí... Mas é o ideal. É o ideal, né? Vamos ideal, ampliar, né? Você tem que crescer, né? É isso que a gente vende no bate-papo, né? Paulo, que é tipo, a gente entrega até certo ponto. Pra gente, na verdade, Hélio, essa sementezinha de dependência, ela hoje nos custa muito caro. Porque hoje você vê, nós tivemos agora a medida, né, o ato administrativo lá do Flávio Dino, né, que falou, ó, você só vai liberar o recurso, né, dito popular. O dinheiro só vai ser liberado para você se você tiver um site. Do que a gente teve de instituição, né, Paulo? Que não tinha site, né? E não só do bate-papo, mas também um lema da Projetos, dentro da quantidade de clientes que já passaram, né, e a gente não chama nem de cliente, parceiro, porque a gente atua com eles de uma forma de parceria mesmo. No início a gente não recebe nada, né, para fazer a aprovação do projeto, e a gente só vai receber na execução para exercer exatamente. Despesa a gente grande, segura né? uma despesa gigantesca, porque hoje só de equipe a gente tem entre 15 a 17 colaboradores, que são freelancers e pessoas que atuam diretamente conosco na Projetos, né? Ela elabora o projeto, faz diligência. Não, tudo. A gente atua do início ao fim, né? No federal. Sair, sair, né? E se sair. Porque tem projeto que não sai. Se não sair, a gente ainda fica com a despesa. Porque, assim, um dos princípios do terceiro setor é que as instituições ela não têm dinheiro para se manter. Então, não adianta a gente entrar também cobrando da instituição mundos e fundos, sendo que ela não vai ter como pagar e a gente já sabe disso. Por isso que a gente entra como parceiro. Mas o nosso propósito, desde que a gente entrou no terceiro setor, desde o início lá de 2018 também, não foi reter conhecimento. Até mesmo porque o terceiro setor é um mercado difícil, é uma área difícil. E se você tiver esse conhecimento, se você quiser fazer tudo para si, você vai acabar fechando o seu nicho, você vai acabar fechando ali só no seu cubículo. Porque o terceiro setor é justamente isso, é o colaborativismo, é a sociedade atuando em prol de causas sociais, e uma das principais ferramentas da Projetos é o ensinar sem esperar retorno. Então, se eu tenho um colaborador hoje, ele está na minha empresa, eu vou ensinar ele vai aprender o que ele precisa aprender para atuar conosco, e se ele quiser continuar atuando conosco, ele continue. Ou se ele quiser, independente, atuar de forma sozinha, muitos colaboradores nossos hoje, eles atuam também de forma independente. E isso é importante porque é para fomentar um mercado que é nichado, é um mercado difícil, é um mercado que tem poucos profissionais. Pensem nisso, é um mercado que
Você consegue ter um salário legal se você for um bom profissional. Se você for um profissional correto e muito bom, você consegue ter um bom salário. Você fala muito isso, né? Nova profissão. Muito, é uma nova... principalmente a área federal, que existe um sistema chamado Transferigov. Eu bato muito na tecla que os Transferigov é uma nova profissão, gente. É uma profissão que você consegue atuar da sua casa. Hoje a gente vê esse nomadismo digital que está muito aflorado. O pessoal trabalha com YouTube, trabalha gravando vídeo e tal. A gente também tem sistemas que vocês podem atuar de casa, sem dependência de ninguém, Sim. que você consegue gerar uma renda para sua família, sabe? E é muito isso que a gente prega, é ensinar. Então tem parceiros, institutos que já entram com a gente e falam assim, olha, eu quero aprender, eu quero fazer, porque eu não quero ficar dependente. Se eu pegar outra emenda, eu quero rodar com o meu próprio instituto. Sim. Eu vou negar esse cliente? A gente não nega. A gente fala, beleza, eu vou te ensinar. E muitas das vezes a gente ensina, o parceiro ele vê quão dificultoso como é difícil atuar na área, que ele fala, cara, é o seguinte, vamos ficar junto, eu aprendi, só que vamos ficar junto, porque isso aqui é muito difícil. Mas por isso que a gente investe hoje em educar as pessoas, porque daí você retém esses talentos. Eu com a Projetos, assim, como é que é o meu comportamento com o Conselho de Desenvolvimento Nacional com a Projetos? Eu sou muito conservador. Eu gosto de manter muito as parcerias na minha vida. E ali, às vezes, as pessoas falam assim, mas você vai trazer a Projetos de novo? Eu falo, qual é o problema? Porque ela nunca me decepcionou em nada, né? Então, se não me decepcionou, por que não a parceria continuar? A gente não vai ter que pagar alguém mesmo? Porque por mais que você fala, não, então eu aprendi, eu vou fazer. Tá, mas para que você vai fazer? Acumular coisas se você pode compartilhar, se você pode dividir. Então essa é uma ideia também da economia colaborativa, que é um dos temas que o Paulo vai trabalhar, né? Lá no evento do Transferência. E o Tito vai trabalhar sobre essa questão da elaboração de projetos. Claro que ele vai agregar captação de recursos, execução, prestação de contas, que isso daí já é, né, aquilo que ele já faz mesmo com vontade, né? O Tito sempre apresenta o quilômetro extra nas palestras dele, né? Ele sempre apresenta aquilo que foi pago para trabalhar, que é o quilômetro extra, né? Tito, agora fala um pouquinho para nós, que eu falei um pouquinho com o Paulo, falar com você na questão da sua história, do seu marco, do mercado de economia, aquilo que você faz, que você vive, e que você vai trazer como transferência de conhecimento para o nosso evento lá no Gama, que é dia 22, 23, 24, né, agora de janeiro. Olha, é coisa pra caramba, né? O que todos vão trazer, né? Você falou esse quilômetro extra, eu acho que todo mundo acaba trazendo um pouco do extra, né? Vou falar especificamente daquilo que é o pilar central para a elaboração de projetos e tudo que a gente vai conversar no dia. Claro que envolve o lance da captação de recursos, envolve outras orientações, mas sobretudo eu acho que passar por esses estágios de você ter que... Vou fazer um projeto rápido para poder fazer uma reunião e captar um recurso. Vou fazer um projeto para participar de um edital. Ou vou fazer um projeto aqui para aprovar um plano de trabalho. Ou então sair uma liminar, sair uma portaria nova do Ministério tal, da Secretaria tal, que mudou tudo. Vamos mudar tudo rápido, vamos cumprir uma diligência. Aí chega essa diligência. Eu acho que todas essas vivências, e é muito importante isso quando o Paulo fala que é uma nova profissão. O todo é uma nova profissão, sobretudo no uso de sistemas, né? Hoje tem parcerias do GDF também, tem um sistema do DF. Mas essas vivências, elas são muito mais importantes do que um gabarito. A real é essa. Hoje eu tenho formação, hoje eu estou formado em marketing, estou terminando a administração pública, estou terminando 2 pós-graduações voltados para administração pública, para sistemas eletrônicos dentro da administração pública, então estou fazendo só uma pós falando sobre sistemas eletrônicos, né? E eu acho que toda essa bagagem, independente de ter ou não ChatGPT, a sensibilidade com que você treina a inteligência artificial ou que você constrói esse documento final, ela não é terceirizável. Você não aprende no acadêmico, você aprende na vivência. O feeling, o tato de você viver essas urgências e esses leões e ter que sacrificá-los dia a dia, né, eu acho que molda uma técnica. E essa técnica hoje nós temos ideias no papel. E aí eu vou deixar para falar depois do Mechan, né? Claro. Mas hoje tem essa técnica que a gente aplica aqui de forma religiosa dentro da Projetos, então a gente tem cada vez mais fomentado para que isso seja uma estratégia fixa, né, na construção
e na percepção de como você vai transferir o conhecimento que você tem na cabeça para o papel. Então, se eu fosse falar no transferência, o que a gente vai fazer de diferencial é ensinar, né, transferir para vocês essa técnica de como você vai transferir, né, o seu conhecimento para o papel em determinadas situações e que vão potencializar e muito o seu percentual de êxito para o seu propósito. Então, quando você fala da conexão entre o segundo setor e o terceiro setor, é você gerar oportunidades que beneficia a sociedade. Sim. E a forma de fazer isso rápido é muito importante. Então, é por isso que a gente vai trazer essa técnica, né, e muito mais. Né? Esse é o que a gente vai desenvolver. Até porque também a gente vai manter ali uma comunidade, né? Já existe a comunidade EP hoje, que é coordenada aí pelo grupo Tito Santana e Paulo e mais outros, né? E a gente também vai manter uma comunidade de transferência de conhecimento. E ali é claro que serve como se fosse uma mentoria constante, né? Todo o trabalho do transferência a gente vai colocar no canal do YouTube, inclusive vai ser gravado em tempo integral lá para ficar à disposição de todos, né? Mas também vai permanecer esse relacionamento de mentorias. E é um relacionamento constante, que eu vi que lá no circuito, quando a gente fez no início do ano, do bate-papo, muitas pessoas vieram. Início do ano de 2024, é verdade, 2024. Viramos já estamos pulando, né? Já pulamos para 2025. Então, assim, no início do ano de 2024, eu percebi que as pessoas estão até hoje. E as consultorias, elas acontecem até hoje. Porque existem as dúvidas, as pessoas vão lá e perguntam, o Tito está respondendo, o Paulo responde, cada um de nós responde ali dentro do seu conhecimento, né? Então, assim, Paulo, e a sua marca, o seu legado, né? Diz que legado é quando a história é mais de 10 anos, né? Então, você pode começar a falar. Eu sou um bebê engateando ainda, então, porque comecei ali tem pouco tempo, né? Efetivamente no terceiro setor, até eu conseguir me posicionar e entender como é o terceiro setor tem efetivamente 2 anos, né? Nesse meio tempo aí eu fundei a Conecta Nacional, né? Que é um instituto hoje, ele é uma associação que representa profissionais. Hoje a gente tem algumas associações desse tipo e foi o Tito me provocou, inclusive, era um dos pilares que a gente sentia falta na hora de executar um projeto, porque às vezes você tem um profissional que ele não pode ser MEI, ele não pode ser representado de alguma forma, e ele tem que atuar dentro de um projeto, ele tem que fazer uma emissão de nota fiscal para ter a regularidade fiscal, para pagar o imposto devido, né? Então a associação surgiu justamente para pegar essa dor, para amparar esse profissional que não consegue fazer essa emissão e representá-lo. Então, hoje a associação ela tem mais de 200 profissionais no nosso banco de dados ali já cadastrados, né? Efetivamente, 2024 foi maravilhoso, aí a gente conseguiu atuar, eu creio que mais de 40 projetos. Eu tenho que até fazer o levantamento do currículo para a gente deixar tudo certinho, para falar, ó, estamos atuando, cada vez crescendo mais. Mas tivemos vários profissionais representados com o objetivo de simplificar a atuação desses profissionais, cobrando um valor justo, um valor barato, né? Que é o valor apenas para que ele possa desenvolver e a gente possa fazer a manutenção do instituto, né? Sim. Da associação. E foi onde eu me especializei um pouco mais na parte do terceiro setor, né? Essa economia colaborativa entra justamente nisso, a gente colaborar com o desenvolvimento do segundo setor, dentro do terceiro setor, que o segundo setor são esses profissionais que vão prestar serviços, eles vão receber efetivamente para prestar esse serviço, e eu estou ali com a minha associação do terceiro setor, auxiliando eles dentro de outros projetos de outras instituições, né? E a partir daí foi onde eu consegui fomentar mais essa ideia de o que o terceiro setor representa para a sociedade e como eu posso utilizar o terceiro setor para ajudar o próximo, sabe? E a partir desse instituto foi onde eu comecei a desenvolver. A gente tem 1 ano, então eu tô galgando ainda, a gente tá crescendo, a gente vai completar 1 ano agora, dia 11. Ela tem 1 ano, mas ela nasceu grande, né? Porque a experiência sua... Exato. Não, e outra, a gente vai completar, a gente vai fazer aniversário agora, dia 11, então é um aniversário de 1 ano. E eu acumulei a experiência ali da Projetos pra gente levar um pouquinho pro instituto, né, pra associação. E desde então a gente venho trazendo, venho tentando aprender cada vez mais. O importante do terceiro setor é você nunca ficar parado. Por quê? Todo ano, vocês podem ver as resoluções que saíram, a quantidade de mudanças que a gente tem
durante o ano, principalmente decisões que a gente não espera. Por exemplo, o STF no ano passado travou emendas do meio do ano até o final do ano. E um dos pilares principais da Projetos é você atuar com as emendas. A gente presta serviço de consultoria para as emendas. Então a gente ficou sem o nosso, vamos dizer assim, o nosso ganha-pão durante 6 meses. 6 meses. Sem ter as... E mantendo os parceiros, né? Não, mantendo com tudo que a gente já tinha. E assim, muitos sem ter... fecharam. E sem ter a noção, sem ter a noção se iria funcionar para 2025. Porque foi liberar faltando um mês para acabar o ano. Então, assim, em um mês a gente aprovou 40 projetos no ano passado. 40 projetos. No último dia do ano, 31/12, eu fiquei até 22 horas, até 10 horas da noite, em contato com o Ministério, em contato com o projetista, em contato com a instituição, para a gente poder aprovar. Foram 10 termos de fomento assinados no último dia do ano. Vocês têm noção do que é isso? Imagina. O último dia do ano, 10 termos de fomento assinados. Se eu não tivesse assinado esses 10 termos, hoje a gente não poderia não estar tão bem assim com a Projeto, sabe? Porque o pilar principal. A gente ia perder o que a gente alimenta os nossos funcionários, o que alimenta a nossa família, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito importante você estar em constante evolução. Foi quando eu falei com o Tito, esse ano a gente tem que achar uma forma de atuação diferente, porque se a gente ficar dependendo de uma economia só dentro do terceiro setor, às vezes isso pode acabar de uma hora para outra e a gente não sabe, né? Verdade. É onde a gente está buscando sempre evoluir também nisso, e diversificar. No Conselho de Desenvolvimento Nacional, a gente quer esse ano montar um banco digital, mesmo que não é o fato de querer ganhar dinheiro com o banco digital propriamente dito, mas a gente quer ter o banco nosso, com associados nossos, não importa se vai ser 1.000, se 2.000, se é 100, né? Mas para ter um outro tipo de entrada de recursos, né? Uma outra coisa que a gente pensa também é no EAD, ensino à distância. Nós temos um grupo muito grande de profissionais, de palestrantes. Inclusive, quando a gente montar a estrutura, a gente quer convidar vocês também, né? Todo prazer. Porque, assim, a bagagem que vocês têm é muito grande. Então, não custa nada transferir o conhecimento. O objetivo nosso no Transferência é para a gente não levar conhecimento para o túmulo. Eu sei que vocês estão novos, né? Vocês talvez estejam quase na metade da minha, ou melhor, eu estou com 53, não vou fazer cálculo aqui não, mas 25 um bocado de diferença, né? Então, mas eu sei que vocês vão trilhar muito, ninguém sabe que dia que a gente vai morrer, mas é importante não levar o conhecimento para o túmulo. Eu sempre tive isso desde novo, desde quando eu comecei minha área de empreendedorismo, eu comecei da idade de vocês também. Eu sempre disse assim, quando eu vejo o Tito, e vendo você também, né, a parceria com o Tito, eu me vejo. Eu vejo o Tito, eu me vejo quando eu era da mesma idade. Entendeu? A correria, né, sonho, disposição. Às vezes a gente fica meio afoito, ansioso para que a coisa dê certo e tal. A minha idade hoje já não dá mais para ficar assim, porque sofre ali de repente uma questão de pressão alta, né? Porque o organismo já não é mais o mesmo. Não, a gente perde o sono, gera insônia. Filho. Então, filho, eu tenho 2 filhos, uma menina de 7 anos, outra de 5, e que, né, vive ali o tempo todo na agitação. Não é a mesma coisa. E eu trabalho home office. Mesmo que é no Conselho de Desenvolvimento Nacional, com meus portais de notícia, na agência Wikimedia, a gente sai buscando, como você falou, várias fontes de renda. Porque se você ficar só com uma, não sabe o que vai acontecer, né? Nós temos vários projetos que ficaram também parados no governo federal. No governo do Distrito Federal já tivemos a dificuldade no aspecto de que uma nova plataforma está surgindo, a parcerias DF no governo do Distrito Federal, mas eles não transferiram ainda, né, todos os projetos. E ali as secretarias estão estão informando que não tem material humano para poder analisar todos os projetos. Então, nós tivemos dentro de todo o relacionamento, toda a rede do terceiro setor, mais de 40 instituições que tiveram projetos arquivados, inclusive um nosso. O Transferência da Cultura para a região sul, Gama, Santa Maria, Riacho Fundo 1, 2, Acandazemas. O Transferência do Turismo era para a região norte, Planaltina, Arapuanga, Sobradinho 2, né, e tal. E esse a gente já tinha até aberto a conta, Paulo, sabia? Até projetos. Tinha aberto distrital, tudo né? direitinho, de repente, arquivaram. Distrital até os Distrital. 45 do segundo tempo. Quando você tiver, se o dinheiro não tiver em conta, você
você ainda E olha lá, se não quer devolver, né? Senão eles pegam o dinheiro de volta do BRB mesmo. Então, assim, é um negócio complicado, distrital, cara. E ali arquivou na última hora. Inclusive, a despesa ficou para projetos, porque como diz, a Lucila lá, a mão de obra aconteceu. Então, a gente tem que entender. É por isso que uma coisa compensa a outra. Por isso que eu quero, sempre eu disse, para mim, a Projetos está sempre em parceria comigo, não importa se o percentual que cada um de nós vai ganhar, né? O importante é a gente conseguir atender a todos. Né? No terceiro setor, quando a gente faz agora a conexão do segundo com o terceiro, é porque a gente percebe que no terceiro setor existem muitas rubricas que eles não têm relacionamento, não tem network. Né? Por exemplo, audiovisual, assessoria de imprensa, que é uma das áreas que a gente é muito forte nisso. Eu percebo que a maioria das OSCs não tem. Eles não têm. Aí faz um plano de trabalho, não inclui assessoria de imprensa, não inclui nada audiovisual. E aí como é que vai vender depois? Não faz um produto para venda. Né? Então a gente quer, no transferência de conhecimento, com essa conexão do segundo e terceiro setor, exatamente fortalecer esse network das pessoas que são de RH ou profissionais e de fornecedores, que sejam MEIs, ME, limitado, não importa, que eles estejam ligados na parceria com as OSCs, porque a OSC vai precisar desses prestadores. Eu digo agora, em transferência do mercado da cultura não foi nada de longe, não. Nós éramos 10 rubricas e viraram 42 rubricas. Olha o tanto de profissionais que a gente vai empregar. Né? Que vão precisar da sua nota, nota como MEI, aqueles que não têm nota, procura a Conecta. Eu falo desse jeito, procura a Conecta, que é ela que vai representar vocês aí nas notas fiscais. E é assim. Então, transferência, ele vai fortalecendo cada vez mais esse relacionamento. E não tenha dúvida, né? O Tito viajando no Brasil, o Paulo, eu não sei se o povo disse que eu também tenho que viajar o Brasil, né? Mas eu com 2 crianças em casa, eu vou mandar os outros. Fica difícil. Porque a gente tem algumas propostas agora. A do Mato Grosso do Sul, a Mato Grosso, sei lá, já recebi a informação de que vai acontecer. Já recebi informação da Bahia, também de Pernambuco, não. Alguém me falou de Pernambuco? Acho que você, mas não é lá, não. Eu não me recordo. Então, assim, tem alguns estados que vão querer o nosso trabalho. E aí que é interessante. Só que ali, nas nossas parcerias, nós vamos mandar as pessoas que estão conosco. Né? E ali, mais uma vez, há projetos junto com a gente. Né? O Paulo e o Tito não têm filhos ainda, né? Nem ele com a Fernanda, nem você com a Heloísa. Então dá para viajar, né? Dá. Então dá para viajar um pouquinho. Qualquer coisa a gente manda vocês. Gente, é isso aí. Nós vamos abrir o espaço agora por merchan, né? Porque todo mundo precisa vender o seu trabalho. Apesar de que a própria história do Tito, a própria história do Paulo já é um trabalho para vender, né? Agora a gente quer abrir aqui. Paulo, o que vocês têm nesses últimos momentos aí de fazer propaganda? Depois o Tito também. Aí pode fazer uma sequência de um atrás do outro. Que aí depois, daqui a pouco, a gente faz as chamadas finais, né? É muito junto, porque hoje a gente atua em conjunto na Projetos, basicamente. Então, o que a gente mais faz hoje é pegar as instituições que não têm uma capacidade técnica suficiente para aprovar o projeto, porque hoje, além de você ter a sua instituição, ajudar a sociedade, você tem que ter capacidade técnica para entender e poder aprovar a sua emenda, né? Não é só captar a emenda, chegar lá no parlamentar, parlamentar, projeto sensacional, vai ajudar a sociedade. Ainda tem a parte lá que vai para o ministério, se for um projeto federal, vai para a secretaria, se for um projeto distrital. Projetos estaduais no próprio município, né? A gente não tem esse conhecimento tão amplo, né? A gente atua muito DF e federal, mas você ainda tem que ter um conhecimento de um sistema específico, você tem que ter um conhecimento de uma estruturação de projeto específica, você tem que ter conhecimento de um ministério específico, porque tem isso também, cada ministério tem sua especificidade, cada técnico do ministério, às vezes o mesmo projeto que você aprova no ministério, o outro técnico vai analisar, ele aponta um monte de divergência que ele quer alterar. Então a gente passa por tudo isso. E o nosso objetivo hoje é auxiliar as instituições, né, quanto a essa carga técnica que eles precisam. A gente faz toda essa parte técnica, escreve plano de trabalho, auxilia na planilha orçamentária, tem uma equipe que fica responsável só por cuidar da documentação das instituições.
regularizar certidões, regularizar declarações. Então a gente faz tudo, do início ao fim, para que o projeto aprove. Claro que a gente não é o ser perfeito, cometemos erros também, então a gente tem algumas falhas. Perdemos esse ano de 2024, tivemos ali cerca de 70 projetos misturando distrital com federal e perdemos um projeto por culpa nossa, infelizmente. E os demais projetos tivemos 3 baixas por culpa uma foi por conta da trava que tiveram em emendas de comissão, e um outro projeto, infelizmente, a presidente do instituto não tinha readequado o estatuto, e é uma das coisas também que o técnico, na hora de estar analisando, também, né? ele bate na tecla. Então, nosso papel a gente faz o melhor possível, a gente tenta fazer da melhor forma. Somos seres humanos, então erramos também, mas a gente faz da melhor forma. Então, tivemos ali a percentual de êxito de 95% no ano de 2024, mais ou menos 95%. E a gente sempre busca melhorar e tá auxiliando cada vez mais instituições. Então, se você quer aprender, se você quer, de fato, executar o teu projeto, se você tem uma emenda hoje, em 2025, a gente está disponível para esse contato. Como eu falei, o início da nossa parceria é totalmente gratuito. Só quem faz o esforço somos nós, na questão de disponibilizar um capital que a gente paga. Mas vocês têm que fazer o esforço também na hora de fornecer as informações, que a gente não faz um projeto sozinho, né? Sim. Então a gente auxilia no início e é uma etapa muito importante, porque se você não tiver um início bem feito, um plano de trabalho bem feito, na hora da execução você vai penar e vai ter dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça, verdade. Meu amigo Tito, faz aí pra nós a sua propaganda. O Paulo já falou da Projetos, né? Então não tenho muito que agregar. Na verdade, eu acho que hoje ele fala melhor do que eu em relação a Projetos. Então, me resta falar do empreendedor público, né? Isso que eu ia falar, você vai lançar um livro agora, e do bate-papo, né? Eu tenho que falar um pouco do nosso circuito, né? Que são complementares, transferência, né, complementa e vai além do que o bate-papo entrega. O bate-papo ele é um circuito de capacitações, né, que a gente fala de forma complicada, né, de forma simplificada, sobre todos os eixos do terceiro setor. Então a gente tenta passar pela elaboração de projetos, a gente fala pela prestação de contas, administração da entidade, captação de recursos, emendas parlamentares. Então a gente fala sistemas, a gente fala como um todo, o que a pessoa precisa saber para que ela destrave aquele determinado eixo dentro do seu trabalho. Eu nunca nem ouvi falar do terceiro setor. Funciona para você. Sim. Né? Eu já trabalho há 20 anos no terceiro setor. Funciona mais para você. Então, bate-papo terceiro setor. Eu sou um advogado. Funciona. Eu sou um arquiteto. Não, eu trabalho, quem sabe, eu sou um gari e trabalho como jardineiro nas horas vagas. Funciona para você dos dois jeitos. Né? Então, o bate-papo terceiro setor, ele mostra o potencial que o terceiro setor tem. Enquanto a transferência traz essa hipercapacitação por mentorias de alto nível, né? Que é a famosa incubação, né? São especialistas aí de alto nível, vocês, né? E assim, se fosse produzir um legado, né, inclusive da nossa contribuição no transferência para elaboração de projetos, queria pré-anunciar, utilizando até esse momento, para falar um pouquinho da plataforma do Projetse, que nós temos, inclusive convidar vocês, nós temos 2 plataformas agora em operação que vamos lançar. Nesse mês de janeiro já vamos lançar a academia, a plataforma do EP, né? Que é uma cooperação entre projetos, o empreendedor público, a Academia Empreendedora e também o CDN, de certa forma. Claro. E já abri para vocês, porque isso é um Netflix. Então a gente tem lá várias capacitações, a gente pode encaixar a capacitação lá. O Mastermind, terceiro setor. É o primeiro e único Netflix do terceiro setor do mundo. Pra você ver, né? A gente tava falando disso agora, né? O Mastermind. Isso. E assim, as pessoas elas vão poder, por um valor assim muito acessível, elas vão poder ter uma gama de conhecimento absurdo, fora a ambiência que se gera. Então, o que é a ambiência? O grupo, a comunidade, né, os partícipes, os parceiros que se apresentam ali naquele meio ambiente ali que é gerado. E outro legado é que nós recentemente passamos na aceleração da Secretaria de Ciência e Tecnologia através do Fundo de Apoio à Pesquisa. Então, nós estamos acelerando a projetos através desse programa de aceleração que vai possibilitar a gente construir uma nova plataforma, que é a Projetse, né? E a Projetse é uma plataforma de inteligência artificial própria que, baseada nas inteligências artificiais que já existem, vão otimizar em muito a construção de termos de referência, análise de diligência e resposta de diligências e também, o que todo mundo queria,
precificação de uma planilha orçamentária. Então, é o principal aí. É um dos principais. Então, imagina se você quer, e eu vou para reunião, preciso rápido de um termo de referência com arte, com não sei o quê. Você, em pouco papo, ele vai te entregar algo tão específico. O que hoje você consegue fazer com inúmeras inteligências artificiais, mas não específico, não entendendo a base de conhecimento, as leis e tudo, e é isso que o Projete-se vai fazer, que é a nossa plataforma, a nossa inteligência artificial, que ao longo do ano a gente vai produzir isso. Então siga nas minhas redes sociais, no Empreendedor Público, para você acompanhar. Eu ser o 001, mas eu quero estar aí nessa plataforma. e assim, imagina, chega uma diligência, você já tem um plano de trabalho no PDF da plataforma, joga a diligência, ele mostra um ambiente para você falando, você tem que corrigir isso, isso e isso. O que eu sugiro? Sugiro que faça isso e aquilo. E vai otimizar bastante a entrega, principalmente da projetos. E a gente ainda não vai abrir para as pessoas, né, esses recursos, porque por enquanto a gente vai testar. Isso vai ser algo interno primeiro, né? Para otimizar para a gente, para daqui a pouco a gente conseguir ter ainda mais oportunidades para ajudar o terceiro setor. E no final das contas você ter a precificação da planilha, que talvez, quem sabe, a gente abra só isso. A pessoa joga, eu gostaria de ganhar. A parte mais chata. É verdade. Nossa, cara, quando você montou o plano de trabalho todinho, tá redondinho, a planilha orçamentária lindinha. Aí você fala, e agora? Vou justificar esses preços. Cara, cada ministério... tu pega da tabela pública, não pode essa tabela pública que nasce. Cara, você roda. Quando eles desmembram a rubrica. Aí você achar orçamento para 40 itens. 42 itens. Aí vira-se um desafio com um pesadelo. 3 orçamentos para cada rubrica. E é isso. Então, o meu merchan, ele é dividido em 3, né, que é o Bate-Papo Terceiro Setor, que é Bate-Papo 3 Setor. No Instagram, batepapo3setor.org, você consegue acessar e ver lá qual é a trilha de conhecimento que nós vamos no mês de janeiro inteiro, passar por 20 RAs. Dia, né? Amanhã é a primeira vez na rede da Ocidental, então amanhã, não sei se vai dar tempo da gente lançar isso aqui que a gente tá falando pra amanhã. Vai sair um recorte hoje, não é possível. Já botando. Já botando pressão. E aí, amanhã começamos, encerramos no dia 1º de fevereiro, né, no Museu Nacional. E o próximo... Vai rodar por várias cidades aí, né? 19 RAs, finalizando no plano piloto. Quase todas. E nós temos também essas plataformas que nós vamos lançar. Planaltino de Goiás, Águas Lindas e Ocidental. Aí pediram, Tito, por que não vem pra São Sebastião? Novo Gama. Aí eu falei, Gama não tem nem como, vai ter transferência... É um outro nível do bate-papo. Transferência, eles vão pra lá. A gente vai lá, a gente vai levar um pouco do bate-papo para poder dar essa dinâmica. Eles vão transferir o conhecimento. Então é isso, velho. Esses são os merchans que eu tenho para hoje. Só agradeço a oportunidade e a parceria, amigo, que eu acho que o transferência, na verdade, ele só traduz o que você faz, né, como propósito de vida, que é ajudar e transferir esse conhecimento como você me transferiu pra gente desde o início. Então, obrigado você. E tamo junto aqui o que precisar. O transferência, ele traz os 4 pilares, né? Economia criativa, colaborativa, circular e verde, tá? Para poder fortalecer aí esse network, né? Que é do 2º e 3º setor. E o transferência de conhecimento, ele faz, dentro da metodologia 3T, ele transfere o conhecimento, transforma socialmente e faz a transição de mercado, utilizando esses 4 pilares, né? Então, quero aproveitar e convidar vocês. Quem ainda não fez inscrição, a inscrição vai até o dia 15 de janeiro. Agora vão ser selecionadas 50 pessoas, tá, para participarem de um processo de mentoria junto conosco, desde o momento das palestras, dos workshops. Vamos ter almoço ali de network, que vai funcionar como um hub de negócio. Então, no dia 19, a gente vai mandar os e-mails daqueles que forem selecionados. Então, no dia 21, 22, no dia 22, 23 e 24, tá no Gama, tá na cidade do Gama, que vai sediar ali as regiões adjacentes, a cidade de Santa Maria, Riacho Fundo 1, 2, Recanto das Emas e o próprio Gama, né? Então, quero convidar você, mais uma vez, qualquer coisa entre no site transferenciacultura.com.br. E ali eu quero aproveitar também, os meninos vão fazer a sua chamada na sua rede social, né, para o pessoal que não fez a inscrição ainda do Transferência, né, Paulo? Eu sou um cara que a galera hoje chama de low profile, né, que eu não tenho uma rede social tão ativa. Eu tenho lá meu Instagram, @paulogabriel96,
só que eu não sou tão ativo. Então, assim, vocês vão procurar, vai achar, só que, assim, posto Não é de tão vez em ativo. nunca, Mas sabe? então chama pra pelo menos mas seguir assim, transferência. Segue o mas assim, transferência. Já que eu não sou tão ativo, sigam transferência lá no Instagram. Qual é o arroba, ô Hélio? Arroba Transferência Cultura. Arroba Transferência Cultura. Para participar desse circuito magnífico. Espero que você possa ser um dos contemplados a estar lá presente no dia, né? Queria agradecer imensamente ao Conselho de Desenvolvimento Nacional, ao Transfer, o Instituto Transfer, a IBGS e também a Secretaria de Cultura que proporcionou esse momento aqui pra gente, né, com esse projeto maravilhoso que a equipe do Hélio e o Hélio estão fazendo aí conosco. E assim, espero que seja um projeto maravilhoso, que a gente consiga contribuir cada vez mais com a sociedade, com quem vai participar e que a gente possa perpetuar esse projeto, porque afinal é um projeto que está iniciando agora, né? A primeira edição. Para o segundo semestre. Pois é, a primeira edição a gente já quer fazer a segunda, federal. porque é sempre assim. Terminou uma edição, a gente já pensa na próxima. Não Não, pode parar. Já garantimos o recurso para o segundo semestre. Perfeito. Né, lá no mercado, pelo Ministério da Cultura, né? Já está fechado também. E aí vamos continuar, né? A gente quer viajar o Brasil aí, transferindo conhecimento, com a bola toda, transformando vidas e fazendo a transição de mercado. Que todo mundo tem que entender que o mercado mudou, né? De transição de mercado eu entendo bem. Já mudei de mercado, eu acho que umas 5 vezes. Já vai vir mais, né? Não, já fui da área automotiva, jogo, também já tentei fazer jogo digital, jogar, ser profissional do meio digital lá, dos jogos digitais, né? Counter Strike, o pessoal fala. Já fui da informática, agora o terceiro setor, rapaz, já é uma salada Tá bem mesclado. Eu sei, Tito. Faz um convite aí, faz uma chamada pra galera. Eu vou ter que pegar uma posição séria aqui. Vou falar sério com você que está nos ouvindo. Se você não for para transferência, só você não vai. Se nós temos uma segunda edição no segundo semestre e vão ter várias outras edições, se você não participa da primeira, se não se inscreve na primeira, vai deixar só para essa segunda oportunidade. E enquanto as pessoas que participarem da primeira já vão estar tracionando os seus negócios, já vão estar fazendo suas coisas acontecerem. Então entre agora, não perca tempo, transferenciacultura.com.br e você faz a sua inscrição, é uma pré-inscrição, vai participar por uma seleção. Então, capriche nas suas redes sociais também, porque você pode ser o próximo grande produtor, né, de eventos, de projetos, de atividades dentro da cultura, dentro do turismo, dentro de toda a economia criativa, solidária. Tudo isso que você quer trabalhar hoje, o Transferência é o caminho inicial. Então, não perca tempo, se inscreva agora. E se eu tô falando para você, é porque eu tenho convicção de que o que o Hélio faz, ele só faz porque ele é muito bom. Ele só faz porque ele acredita, ele tem fé em Deus e ele sabe que vai funcionar e vai mudar a sua vida assim como mudou a minha. Então, por favor, não perca tempo, se inscreva, tá aparecendo aqui embaixo. E se você não for, só você não vai. Valeu! Obrigado, Tito. Mais uma vez quero agradecer ao Paulo, ao Tito, né, a todos que vão nos assistir. E que esse é um grande momento. Né? Não perca a oportunidade. Mais uma vez agradeço e sucesso a todos. Um abraço, gente. Valeu! Beleza.